Olá, turma! Continuamos com a nossa aula de Ciências, Ações Humanas no Meio Ambiente e agora sobre desmatamento e reflorestamento, preservação e sustentabilidade. Peguem o material de vocês e acompanhem. Desmatamento. Bom, vamos observar essa figura, essa charge aqui ao lado. Essa charge traz aí uma informação. O cartunista fez uma brincadeira. Ele mostrou essa área, é uma área desmatada, em formato de boi. Você consegue observar aqui, ó, em formato de boi. Tem até a numeração dos cortes do boi. O que será que ele quis dizer com isso? O que será, né? Aqui, ó. Ele faz essa charge bem engraçada, né? Engraçada e não engraçada, porque estamos falando de um assunto sério, desmatamento e reflorestamento. O que seria, então, que ele quis dizer, que trazer, que mensagem esse cartunista quis trazer? Demarcações na Amazônia. Vamos pensar aqui. Essa figura do boi, ela está representando aí o motivo do desmatamento, né? Que foi sugerido aí por esse cartunista. O motivo foi desmatar essa área porque para criação de gado, né? Para criar pastagem para criar gado. Então, ele traz uma maneira de crítica, né? Uma crítica que ele faz sobre as áreas da floresta amazônica, demarcações da Amazônia. Então, ele traz essa imagem aí para já deixar sugerido, subentendido que as áreas estão sendo desmatadas, muitas vezes, não são todas, para a criação de pastagens, para a criação de gado, né? Agora, vamos pensar aqui, o que a gente poderia fazer, digo nós, porque me incluo, né? Tanto eu como todos nós, né? As nossas famílias, o que nós poderíamos fazer para evitar o desmatamento das florestas para essa criação de gado, por exemplo? Um exemplo, né? Vamos fazer suposições aqui e um exemplo em cima disso. Aproveitando aí a charge do cartunista. Vamos pensar, se eles desmatam para poder criar pastagem, criar gado, para depois abater e vender, e cada vez mais vender, quanto mais venderem as carnes, todos os produtos que são produzidos a partir do boi, quanto mais eles venderem no mercado, mais precisa de áreas para maior criação. Então teriam que desmatar mais, não é? Vamos pensar a lógica por aí. Se é assim, o que eu, quanto pessoa, poderia fazer para tentar ajudar? Eu, mais alguém, sempre somando, né? Eu, como pessoa, talvez poderia diminuir o consumo da carne e dos laticínios, né? Por isso aí, quanto menos eu consumir, menos áreas serão desmatadas para a criação de gado. Seria uma opção, né? Então dá para perceber aí que as grandes áreas vêm sendo cada vez mais desmatadas. Essa aqui é uma crítica muito boa do cartunista. Bom, as áreas, grandes áreas de florestas e matas são desmatadas para a criação de gado, mas não só isso, né? Para também aí a agricultura, retirada da madeira, mineração ou até mesmo a construção de cidades. O desmatamento altera o solo, pessoal. Aqui, ó, na agricultura, a agricultura é o maior responsável pelo desmatamento de florestas no Brasil. Aqui temos também, ó, grande parte do desmatamento é feita para construção. Também temos corte de madeira, né? Também é um dos responsáveis. E a retirada também de vegetação, né? Que desgasta o solo totalmente. Aí grandes áreas são desgastadas, ficam desgastados os solos. Sem proteção, né? Contra os desgastes do sol e chuva e do vento, aí acaba ficando desprotegida essas áreas. Impede aí que outros vegetais acabem se desenvolvendo nessas regiões aqui, tá? Outras consequências do desmatamento. Temos aí destruição de moradias de muitos animais,
né, que acaba afetando a teia alimentar de variadas espécies. Ficam aí sem alimento. Muitos animais que são herbívoros, que dependem das plantas, né, ficam sem o seu alimento. São afetadas várias cadeias alimentares. Temos também a remoção, né, a retirada de várias árvores que afetam o clima de uma determinada região. Retirando-se cada vez mais as árvores, vão afetando aí o clima daquelas regiões. Por quê? Porque as plantas, lembram, nós estudamos, as plantas transpiram, elas contribuem com a umidade do nosso ar. Por quê? Elas não absorvem o gás carbônico da atmosfera? Não é isso? Que é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Ela absorve, ela nos ajuda. Então, se cada vez retirarem muitas árvores, está afetando muito aí no nosso clima de várias regiões aí que são retiradas essas árvores. Aqui nós temos uma representação, para vocês verem, da Mata Atlântica em 1500, acompanhem no mapa do livro de vocês, e a Mata Atlântica, a comparação do mapa em 2012, tá? Está comparando o mapa de 1500 com 2012. Está comparando o quê? A Mata Atlântica aí, exatamente como era em 1500, olha aqui a quantidade de área verde. E olha aqui em 2012, como está, praticamente escassa, né? Escassa, praticamente. Muito difícil. O que será que aconteceu, né? Nesses 512 anos, a diferença aí ó, de 1500 aqui para 2012. O que será que aconteceu? Foi, com certeza, foi retirada, desmatada aí para retirada de madeira, né? Acontecer para construções de cidades, atividades agrícolas e outras atividades, né? Com certeza ocorreu isso durante esse período, né? Esses 512 anos aí. Diversos países têm discutido com relação a recuperar áreas de florestas para tentar reduzir esses grandes impactos que têm ocorrido. Então, uma maneira, né, uma possibilidade disso seria o reflorestamento, que é recuperar as plantas e árvores, né, das áreas que são desmatadas. Então, muitos vêm fazendo isso, esse trabalho. A conservação das florestas, exemplo aqui das florestas da Mata Atlântica, a conservação dessas florestas é que vai regular o fluxo dos mananciais hídricos, que vai o quê? Dar garantia aí, né? Assegurar a fertilidade daquele solo, daquela região, para não ficar seca igual aquela imagem anterior que nós vimos, né? Toda destruída, sem poder crescer nada lá. Mas se houver a conservação das florestas, essas florestas fazem tudo isso, né? As suas paisagens, além das paisagens belas, né? Que nós temos aí. E o equilíbrio que nós precisamos para o nosso clima. Fonte de alimento, né? As plantas medicinais também. Então, nós temos que saber preservar um patrimônio que é cultural, que é imenso. E aqui vocês conseguem perceber o interior de uma indústria de celulose que fabrica papel. Isso aqui é no momento em que o papel é coletado para reciclagem, tá? A reciclagem depende muito, não só, né, das ações das pessoas, né, de trabalhadores que irão coletar e tudo mais, separar o lixo, mas também de ações do governo, que pode organizar a coleta seletiva aí e também da iniciativa privada aí, que recicla o lixo, né, de novos produtos. Prestando atenção aqui, vocês já ouviram falar em sustentabilidade? Bom, sustentabilidade. E a sustentabilidade, pessoal, ela existe não só no meio ecológico, que nós, às vezes, quando falamos de sustentabilidade, achamos que somente existe no meio ecológico. Não, ela existe em vários níveis, ecológico, político e social.
E tudo tem que estar interligado, porque o ecológico é para cuidar naquele momento de toda, no caso do desmatamento, o reflorestamento, a parte ecológica, né? Mas a nível político seria a questão de normas, leis, né, criadas pelos representantes que possam fazer, proporcionar, né, direcionamentos para que ocorram mais controle, né, do nosso meio, de preservação do nosso meio, desse patrimônio, né, que nós temos, natural. E o social é que mexe mesmo, viu? O social vai depender das cabecinhas, vai depender da nossa consciência, vai depender dos nossos hábitos, costumes. O social é que tem que ser muito trabalhado além do político e o ecológico, todos em conjunto, trabalhando juntos. Mudanças de atitudes. Uma das maneiras aí de cuidarmos do nosso planeta é preservar os nossos recursos naturais. Para isso, são necessárias aí ações, tanto das pessoas, nós, indivíduos, como da nossa comunidade, como do nosso governo. Necessário aí ações de todos. Hoje em dia, usamos muito aí esses recursos que nós temos, mas de maneira descontrolada, exagerada, e a natureza não tem aguentado, a natureza não está conseguindo aguentar, porque ela não consegue se renovar ao mesmo tempo que ela está sendo utilizada. É preciso aí dar mais tempo para o nosso planeta e mudarmos o nosso estilo de vida. Temos que pensar aí. Precisamos mudar de atitude, né? Por isso aí foi criado um conceito de desenvolvimento sustentável. Já faz um tempo que foi criado esse conceito. Nós não temos as nossas necessidades no dia de hoje. Elas devem ser atendidas, sim, mas sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Então, é assim, é aquela consciência de preciso utilizar. Será que eu preciso trocar a cada 3 meses de celular só porque eu não gostei da capa dele? Eu não gostei de por exemplo, eu vou trocar de bolsas várias vezes porque eu tenho vontade de a cada 2 semanas eu trocar de uma bolsa nova. É necessário isso? São atitudes que nós temos que repensar nas nossas vidas, né? De atendermos às nossas necessidades, as necessidades que nós temos no dia a dia, mas sem prejudicar as gerações futuras, tá? O que seria então garantir as necessidades do presente aí, sem comprometer essa qualidade de vida das próximas gerações que irão vir? Que a humanidade saiba utilizar pelo menos os recursos naturais de uma forma a garantir aí as necessidades de hoje, mas respeitando, né? Respeitando a renovação dos recursos, porque leva tempo para uma árvore crescer, florescer, leva-se muito tempo para aquela parte do reflorestamento que vocês viram, leva-se muito tempo para se reflorestar grande quantidade de áreas que foram destruídas. Não é rápido, leva muito tempo. Então, não só isso de exemplo, né? Mas as gerações futuras, se houver esse pensamento, né, do desenvolvimento sustentável, se houver essa consciência, as gerações futuras poderão ter acesso a esses mesmos recursos, né? Por isso, temos que pensar um modo de vida mais sustentável. Aqui nós devemos usar aí os recursos naturais, como a água, as florestas, o solo, os combustíveis e o ar, mas de maneira equilibrada e consciente, para que nossos filhos e filhos dos nossos filhos possam viver aí num planeta mais saudável, né? E devemos adotar aqui, olha, 5 atitudes, todas elas começadas com R. Vamos pensar aqui, ó. Vamos ler? Atitudes. Repensar. Repensar o quê? Repensar os nossos hábitos de consumo e de descarte de produtos.
É aquela questão, será que eu necessito de 4 bolsas novas? Será que eu necessito de 15 pares de sapatos novos? Então, o excesso, né, de consumo e também o descarte de produtos. Né? Quando estraga algum produto, você tem que saber onde que você descarta aquele produto. Não é em qualquer sair jogando no terreno baldio, por exemplo. Não é assim. Tem os lugares certos para produtos, vários tipos de produtos, né? Principalmente os eletrônicos, que tem os locais certos, né, de depósitos deles. O reduzir. Reduzir seria o quê? Consumo. Reduzir o consumo, a quantidade, né? Quantidade aí. Dá preferência para aqueles produtos que duram mais, né? Ao invés de comprar produtos que tenham durabilidade pouca. Porque quanto mais você compra, mais produtos serão produzidos, mais lixo, né? Depois no final das contas. Recusar. Recusar seria o quê? Recusar produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente. Produtos que acabam fazendo o nosso meio ambiente aí. Aquele exemplo que vocês viram do produto com CFC é um exemplo, né? O aerosol lá prejudica o meio ambiente. Reutilizar. O R de reutilizar aqui. Reutilizar o quê? Nós devemos reutilizar os produtos, ampliar o tempo de vida útil dele, tá? Economizar matéria-prima, utilizar na sua produção aí. E o reciclar. Reciclar o quê? Reciclar materiais. Um exemplo aí, o excesso da água que é jogada das máquinas, um exemplo, máquina de lavar que é jogada aquele excesso de água fora. Se a pessoa bem souber, ela deve aproveitar aí, saber economizar, economia de água, economia de energia, economia de matéria-prima. Então, é importante aí nós identificarmos quais dessas atitudes aí, claro, né, dependem também das ações, tem algumas das ações individuais e quais dependem de um apoio aí do governo, da sociedade, das indústrias. Por exemplo, se for a questão das individuais, umas ações individuais, por exemplo, o hábito de consumo aí tem que ter uma escolha aí consciente dos produtos, né? Desde a pessoa ter consciência em economizar água, eletricidade, combustíveis e os combustíveis domésticos, né? E agora com relação às ações do governo, dos governos, né? Os governamentais. É a questão das legislações mesmo, né? Coleta de lixo, que eles regulem o uso das substâncias que são usadas aí pelas indústrias, né? Porque tem indústria que produz com certos produtos que são prejudiciais ao meio ambiente. Então, se houver legislações que fazendo com que eles não utilizem, né? Então, isso é uma forma de ajudar aí para nós termos um modo de vida mais sustentável. E das iniciativas privadas, as empresas privadas aí, seria o quê? Oferecimento aí de, digamos, embalagens mais duráveis, né, que fossem facilmente recicláveis, né, coleta de produtos que podem ser prejudiciais ao ambiente, né, como o lixo eletrônico, por exemplo. Então, essas atitudes aí são atitudes que dependem, cada um tem a sua parcela, né? Saber pensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Pessoal, vocês farão as atividades de acordo com a agenda. Tendo dúvidas, mandem mensagem. Até mais!